desde a concepção até o nascimento, um ser humano leva cerca de 40 semanas para se formar e ficar maduro. E você sabe quais são todas as etapas de desenvolvimento do feto? E sabe como o corpo, o estado emocional e a alimentação da mãe influenciam na formação do bebê? Quem nos fala mais sobre isso é o Dr. Belarmino José da Silva, mais um quadro Saúde da Mulher, sempre a cada 15 dias, nas quartas-feiras aqui no nosso programa, que já se consagrou como quadro de sucesso, até porque desde que eu entrei aqui no Ver Mais, tem o quadro, né, doutor? Estamos juntos, né, Suzana? É isso aí, firme e forte. Agradecendo a quem está em casa, que nos dá o privilégio enfim, de compartilhar conosco aqui, verdade. que não da audiência. Exatamente. Em última instância é isso. Hoje, então, como você colocou ali, sobre desenvolvimento, a gente acaba vendo que a grande parte das mulheres grávidas, existe um instinto natural da comparação. Desde a fecundação, já começa pelo cálculo de quando meu filho vai nascer, a o que transforma cada mês, que tipo de modificação que ocorre a cada mês com a mãe e com o bebê durante esse desenvolvimento gestacional. Então, como são dúvidas muito frequentes em rodas de mulheres, em conversas, ou na própria sala de espera, às vezes duas gestantes do mesmo período de 5 meses de gravidez, por exemplo, uma já sente o movimento fetal e a outra não. Aí fica aquele imbróglio, né? Por que eu sinto e a outra não sente? Então, todas essas respostas a gente pode hoje tentar esclarecer né? aqui. Doutor, antes de a gente começar no desenvolvimento, um medo frequente de todas as futuras mamães: o meu corpo vai voltar ao que era antes? Volta tudo ao normal, doutor, independente da idade? Volta tudo na dependência do pré-natal. Como se você tem uma casa bem arrumada e você a mantém bem arrumada, tem uma estrutura bacana, ela nunca vai se autodesorganizar. Então, o medo de estrias ou de gordura localizada, barriga volta ao normal. Volta ao normal, Suzana, volta desde que a mulher que esteja querendo engravidar ou já tem engravidado, ela tenha os cuidados alimentares, a hidratação que requer sempre. Tendo isso, o corpo faz uma leitura. É a mesma coisa com uma pessoa que sempre mantém o peso. Se ela aumenta um pouco o peso, o corpo guarda uma memória. A tendência de perder peso é muito mais rápido. Mas se a pessoa fica muito tempo naquele peso, no caso de uma mulher, a perda é mais difícil, porque o corpo entende que aquele peso que ela mantinha anteriormente, o sobrepeso, que é o normal, há uma tendência. Então, por isso que sempre mantendo uma mediana bacana, tipo, não ter diabetes, tireoide controlada, fazendo os exames de rotina, se preparando para engravidar, inclusive o peso ideal, ela ganha no máximo de 10 a 12 quilos e isso ela perde tranquilamente rapidamente, em 90 dias até. E a amamentação. Doutor, aí, ainda antes da gente passar para as etapas de formação ali do feto, interessante a gente colocar, já que a gente está falando de corpo da mulher, o corpo antes da gestação influencia no desenvolvimento do bebê? Influencia, começa já pelo biotipo da mulher. Se a mulher é muito entroncada e tem um abdômen mais reduzido, o feto tem menos espaço para se desenvolver. Você diz o quê? Aquelas mionzinhas, aquelas mulheres pequenininhas? Assim, geralmente vai depender do parceiro, porque como o feto é resultado dos dois, eventualmente, já que foi citado esse termo, uma mionzinho e um parceiro que tenha um porte, um biotipo maior, o feto, a tendência é que ele faça uma mediana, ele vai fazer a estatura da mãe com a do pai. Então, pode ocorrer nesse caso do bebê vir prematuro, no caso, um bebê muito grande, vai ter chute mais forte, para uma estrutura muito delicada. E já vi muitos casos de mulheres com uma estrutura, digamos, um biotipo forte, ter filhos de 4, 5 quilos e não veio prematuro de forma alguma, mas que a obesidade, a hipertensão, fazem com que a mulher possa ter intercorrência durante a gravidez, isso é fato. Então, cuidado com o peso até antes da gestação. As mulheres de quadril mais largo são boas parideiras? São.
São boas parideiras porque é o caminho, é o trajeto que o feto vai ter que fazer ao nascer. Então, o quadril a gente leva em consideração. Na verdade, leva-se em consideração o conjunto, né? A largura da bacia, o tamanho do feto, o desenvolvimento dele, porque assim, dependendo do pai e da mãe, lá pelo ultrassom, é muito frequente perguntar quanto é que está medindo meu filho, doutor? Quanto é que está pesando? Para cada casal vai ter uma média de tamanho e peso. Isso vai modificar. Então, uma mesma gestante, dependendo do biotipo da mãe, da estrutura física dela e do parceiro, nem sempre o feto de 5 meses, por exemplo, com 5 meses, um feto geralmente tem 25 centímetros e pesa de 450 a 500 gramas. Mas, dependendo do casal, vai poder estar com 400 gramas e 21 vai estar um pouco abaixo. Não significa necessariamente que esse bebê é desnutrido ou vai estar desenvolvendo menos. Tem que ver, sempre analisar o biotipo dos pais. Entendi. Pelo ultrassom. Doutor, vamos passar então agora para as fases. Vou tentar rapidamente mostrar aqui o que ocorre então, pedindo ajuda aqui do Odair. Chefe de cozinha? É isso, entre outras coisas, né? Excelente câmera aqui. Então, ocorre a gravidez, a fecundação, aqui está o óvulo. Eu vou mostrar até, perdão, aqui só deixa eu pegar aqui, mostrar... Aqui a gente comenta sempre aqui do ácido fólico. Então, tá aqui, ó, o óvulo, né? É essa região aqui que vai se beneficiar com o uso do ácido fólico. Vai ficar mais permeável para poder ocorrer a fecundação. O ácido fólico é um comprimidinho de ferro. Que a mulher começa a tomar antes de engravidar para poder deixar bem permeável e aqui está o esperma. 6 meses antes, mais ou menos. 6 meses antes. E uma vez estando, Suzana, com o ácido fólico, havendo a fecundação, a probabilidade de ter um bebê, um feto normal, sem nenhum problema, é muito grande, tá? Eu vou mudar aqui agora para... Então, voltando aqui, a gente vai ver já um feto com 2 meses, no caso. Esse feto, nesse período, então, já faltaram 2 ciclos menstruais, a mama fica muito sensível, essa região aqui, a circulação aumenta, o útero começa a pressionar a bexiga, então a mãe começa a ir mais vezes no banheiro. A mulher encheu a bexiga, ela já tem a necessidade de urinar. E começa eventualmente a ter alterações digestivas, como enjoo, náuseas, devido à ação hormonal. E o embrião, que ele só vai ser feto depois de 12 semanas, ele começa a desenvolver o sistema neurológico. Por isso que os embriões, eles têm essa parte mais desenvolvida. A primeira parte que é desenvolvida é o sistema neurológico. Daí a importância do ácido fólico, tá? E já na 8ª semana? Não, com 2 meses já tá, essa parte já está formada. Ainda não é nem feto, né? Não é feto, é embrião ainda. Mas aqui está começando a ter os brotos... já tem o protótipo da estrutura, só vai faltar desenvolver. Aqui já com 4 meses, a gente vai poder ver que os seios, eles alcançam o tamanho máximo, há um ganho bem... A mulher tem uma mama que depois muitas delas tentam manter com próteses, porque sente-se à vontade com o tamanho da mama. A mama muda de coloração, o mamilo fica bem escurecido, começa a aparecer uma linha negra nessa região aqui, que depois ela volta ao normal. O bebê, ele começa a manter a pele, as cartilagens e a parte do sistema nervoso, já está trabalhando em conjunto, e o bebê já está todo formado. Já é possível, nessa fase, se saber o sexo do bebê também, já está totalmente formado. Só uma pergunta, por que fica essa linha negra no abdômen, esse risco? Porque assim, Suzana, a vulva, ela muda a coloração, a melanina, a mulher produz mais melanina na gravidez. Então, a areola fica mais escura, tá? Essa região pela aqui, melanina? Pela melanina. Então fica bronzeada mais fácil. Fica bronzeada mais fácil. Tanto é que se gestante não utilizar protetor solar durante o pré-natal, as manchas, principalmente aqui na face, aparece uma mancha em borboleta. Por isso que acontecem as manchas. Por isso que acontece mancha em borboleta. Geralmente é melanina na gravidez. A mulher acha que está imune, ela pega sol e acaba ficando com essa mancha. Depois só um dermatologista para retirar. Então, continuando aqui, no 5º mês é que o bebê vai começar, tanto naquela que é mãe de primeira viagem, quanto a que já tem mais filhos. O feto já começa a se movimentar. A mãe já começa a sentir, eventualmente, o joelhinho, o cotovelo do bebê. O bebê já dá os sinais de movimentos. Muitas vezes, esses movimentos podem ser vistos pelo abdômen. O casal em casa, observando bem, já consegue ver
uma leve movimentação do abdômen, que é decorrente do... Aqui ele já é feto, tá? Depois de 3 meses já é feto. E as mãos do bebê já estão firmes. Aqui com o 6º mês, o peso já faz com que a mãe já tenha um pouquinho de problema de coluna. A coluna começa a ficar mais pesada, porque o bebê, ele dobra de peso. Em torno do 6º mês, o bebê ele já tem 700 gramas e 36 centímetros, tá? Então... Como assim, 700 gramas e 36 centímetros? O bebê, Suzana, a gente consegue medir o tamanho dele. Se nascer nesse período, ele é prematuro, tem 24 semanas só. Mas é um padrão isso? É em torno disso que a gente calcula, né? É uma média, isso é uma média. O bebê tem em torno, pode ser 650 gramas, como vai poder ser 50 gramas a mais. 650 ou 750, a média é 700 gramas nesse período. E o tamanho da cabecinha até a planta do pé é 36 centímetros. Aqui nós estamos agora no 7º mês já. Então, é onde existe o dito popular que o bebê de 7 meses se desenvolve melhor que o de 8. Não é verdade. O de 8 se desenvolve melhor que o de 7, porque o pulmão já está melhor formado. E nessa fase aqui, o bebê já tem gordura, ele já está melhor preparado para um eventual trabalho de parto prematuro. Se acontecer uma ruptura de bolsa, ele consegue se defender. E aqui a gente vai chegar no período que já está próximo do nascimento, o 8º mês, e aqui que é o ideal, que é o bebê deve nascer entre 36, você estava colocando 40 semanas, né, Suzana? Então aqui, ó. Aqui é quando o bebê está completamente formado, já tem todas as estruturas, cartilagens, ossos, tecidos, está tudo funcionando e pode ser 37, 38, 39, é um período que o bebê vai estar maduro e já está apto a poder coabitar, vir para o lado de cá com a mãe, com os pais, com os familiares, que o bebê já tem condições de se defender. E quando não é permitido o parto normal? Em que aspecto? Que tem contraindicação? Quando não se pode fazer, exatamente. O parto normal eventualmente, qualquer situação que coloque a mãe em risco de vida, ou de morte, perdão, a gente tem que intervir. Por exemplo, uma glicose muito elevada, a hipertensão, uma convulsão, uma mãe que tem uma bacia estreita, não ocorre uma dilatação de acordo com o esperado. Muitas vezes o bebê, ele encaixa, mas não há a dilatação, porque para se ter um parto normal tem que ter um sincronismo, tudo tem que ocorrer ao mesmo tempo. A mãe tem que ter as dores, o bebê tem que encaixar, tem que ocorrer a dilatação. Esse período ocorre normalmente num período de 6 horas. Se a gente vê que isso vai ficando muito prolongado, aí é melhor, para não haver um sofrimento fetal, fazer uma cesariana. Dessa forma que daí também a mãe consegue analisar, né, qual é o melhor para ela. E assim, outro mito, só rapidamente, antes de a gente chamar o intervalo, doutor, as mães têm muito medo do parto normal, mas não se sente mais aquela dor que sentia-se antigamente. Não. Atualmente existe o parto humanizado, que fica o anestesista, pode ficar o anestesista do lado da mãe, e à medida que ela vai tendo dores, se retira pelo menos 50% a 60% das dores. Não se retiram todas as dores, porque a dor da mãe é um fator coadjuvante importante. Se tirar a dor total, a mãe não vai ajudar e o bebê vai levar mais tempo para nascer. Mas o grande medo é de dor, de todos nós, para qualquer situação. Então, o parto humanizado, dentre outros aspectos, existe uma analgesia de parto. Isso é feito em ambiente hospitalar. E daí não sente a dor. Não sente a dor.